porque eu vou apresentar um cara que faz sucesso no YouTube. Ele tem mais de 100 mil inscritos no YouTube e fala de um assunto específico. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque você pediu também para que a gente falasse esse assunto. Ele tem, como eu disse, um canal no YouTube e fala sobre como viver nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas já vou falando logo. Passou por vários perrengues lá nos Estados Unidos para chegar onde ele está agora. E é com ele que a gente vai falar. Sabe quem é? Paulo Paternes. Fala, João, tudo bom? Beleza, esse é o Paulo Paternes, tem um canal no YouTube. Sim, senhor. E o canal é? Canal Perguntas. Perguntas. Você pode fazer a sua pergunta também através do e-mail que a gente depois transfere para o Paulo Paternes, tá bom? Isso fica bem claro aqui no programa Fatos em Foco. Paulo Paternes, você, claro, é brasileiro, não é? Certo. Nasceu onde aqui? Eu sou de São Paulo capital. Que bairro de São Paulo? Santana, Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Legal. Com quantos anos você saiu aqui? Como é que foi a sua história? Com 21 anos, eu era aquele filho meio que ovelha negra da família, o rebelde que não ia dar nada. Eu não gostava muito de estudar, não queria saber muitas coisas. Sempre fui trabalhador, mas eu não estava muito feliz onde eu estava e resolvi ir para os Estados Unidos. Terminei o exército com 21 anos e fui me aventurar na terra da oportunidade, como que eu falo hoje. Logo, com 21 anos, estava no exército, aí deu um clique na sua cabeça? Pro Japão. Falei, eu quero o Japão, que tinha um mecânico próximo à minha casa, que era japonês, que tinha morado no Japão e tinha trazido bastante dinheiro. Falei, poxa vida, vou pro Japão. Aí falei com a minha mãe, que Japão, menina? Você não come nada, vai querer comer comida japonesa, vai passar fome lá. Aí esse mecânico falou, Paulo, por que não os Estados Unidos? Eu falei, como que é os Estados Unidos? Ele falou, um Brasil melhorado, né? Porque aqui no Brasil, vocês que moram aqui, copiam muitas coisas dos Estados Unidos. Daí eu fiz amizade com uma pessoa na época, pela internet, aonde que abriu a porta para mim, que falou, pode vir que eu te dou uma força. E aí tem uma longa história, são 21 anos de história. Mas aconteceu algum medo assim para ele? Você foi com tudo? Falou, eu vou com a cara e a coragem, ou você ficou com muito medo? Não, fui com a cara e coragem porque, como você não tem nada, quem não tem nada para perder só tem o que ganhar. E era o meu caso. Né? Eu não tinha família, assim, família não era casado, não tinha filhos. Eu fui me aventurar, mas eu sempre tive um porto seguro. Minha mãe sempre falou, olha, tua casa está aqui, se você precisar, pode voltar o dia que você quiser. No caso era só sua mãe e seu pai era vivo também ou não? Meu pai e minha mãe vivos, separados. Ok. Minha mãe morava em Guarulhos e meu pai aqui em Santana. Ah, entendi. E aí então foi que você deu essa vontade de ir para os Estados Unidos, vou embora. Ninguém queria que eu ia, ninguém. Minha mãe não me ajudou, meu pai nada. Eu vendi um monte de coisas que eu tinha e fui para as cabeças. Agora, você do Fatos em Foco, o Paulo Paternes, como eu falei, ele tem um canal no YouTube onde ele mostra pessoas que foram para os Estados Unidos, conversa, faz perguntas, conforme é o nome do canal, o canal Perguntas. Ô Paulo, a gente vai mostrar um pouquinho de como é o seu dia a dia nos Estados Unidos com o canal que você faz lá. E daqui a pouco a gente volta aqui para a redação aqui do Fatos em Foco para continuar essa conversa. Tá bom, você viu então o canal do Paulo Paternes no YouTube. Paulo, como é que você chegou a esse canal no YouTube? Qual foi a ideia? A ideia, eu tinha um outro canal de pegadinha, chamava Disney Pranks, onde eu fazia pegadinha dentro da Disney. A minha esposa é americana, trabalha na Disney desde os 16 anos, hoje ela está com 37, não era para falar, mas falei. 37. Qual o nome dela? Heather. Heather. Alô, Heather! Joinha para você. E aí, então nós temos acesso na Disney, a gente não paga nada. Eu falei, vou fazer pegadinha, que eu sempre gostei de fazer pegadinha. Sempre gostei de aparecer, desde menino, eu cantei em circo, péssimo cantor. E comecei esse canal que deu certo, bombou. Era um canal de pegadinha, só que nós somos evangélicos. E minha esposa, muito mais do que eu no começo. Nosso casamento foi logo no começo do casamento. Falou, não gosto porque dá risada das pessoas, isso não é legal. Né? E terminei o de pranks, o de pegadinhas. E eu fazia muito serviço comunitário na igreja que eu frequento, de visitar as pessoas. E eu descobri que a maioria das pessoas não tem ninguém que fale a opinião sincera, sem ter medo de machucar. Por exemplo, que você faz uma pergunta e eu daria minha opinião 100%. Então a ideia do canal Perguntas não era falar sobre os Estados Unidos, era falar sobre qualquer assunto. Então o modelo do canal Perguntas era, você manda a sua pergunta para mim, eu gravo um vídeo dando a minha opinião. Peço para quem assistir deixar nos comentários a opinião dele. Você ouve a minha opinião, lê a opinião de outros e tira a sua própria conclusão. Essa era o modelo, só que eu tinha um sotaque que eu não sabia. Uma coisa bem interessante que quando eu casei com a minha esposa, eu conheci e casei em 4 meses.
eu não falava inglês e ela não falava português. Por isso que deu Que certo. beleza. Já estamos quase 18 anos juntos. E por isso que deu certo, né? Quem ensinou? Ela ensinou? Ela me ensinou. Então eu tirei o português, eu falei, eu preciso aprender inglês. Eu moro na terra do tio Sam, tem que falar inglês. Nos Estados Unidos fala inglês. E foi. E aí eu tinha o sotaque. E as primeiras perguntas eu inventei, que no público brasileiro não me conhecia ainda. Eu inventei as primeiras perguntas, daí o pessoal falava, esse sotaque teu? Eu falava, eu sou de São Paulo. Até que um dia o cara falou assim pra mim, eu sou de São Paulo também. E eu não falo como você. Eu falei, deve ser porque eu moro nos Estados Unidos. E desse dia em diante foi quando começaram a fazer perguntas apenas sobre os Estados Unidos. Agora, o Paulo, é claro que muitas perguntas vindas aqui do Brasil, geralmente são pessoas que querem ir para os Estados Unidos. Claro, com certeza é isso. A pessoa às vezes quer mudar de vida, quer estudar, quer fazer algo. Quais são as perguntas assim mais perguntadas? Mais perguntadas, As perguntas mais perguntadas do canal Perguntas é: como que eu faço para morar nos Estados Unidos? Quanto eu preciso de dinheiro para morar nos Estados Unidos? Como morar nos Estados Unidos legal? Posso ter filho nos Estados Unidos? Se meu filho nascer nos Estados Unidos, eu viro americano automaticamente? Então tem várias perguntas. Eu acho que hoje em dia, muitos querem saber como conseguir o visto americano, que desde a época que eu vim, que eu fiz tudo sozinho, né? Até hoje que está bem mais difícil, e não é que está difícil, aumentou o número de pedidos, então automaticamente eles fazem um screen, eles fazem uma seleção melhor. Então hoje a pessoa menos privilegiada, o pobrezinho tem mais dificuldade de conseguir do que na minha época, que eu era o pobrezinho na época, né? Então, mas existe. Então no canal Perguntas nós temos desde milionários, que nós fizemos amizade, que veio para São Paulo, conhecemos. O canal me levou em lugares e falei, uau, que eu nem sabia que existia. E no mesmo dia que eu fui numas mansões, eu estava na favela falando com meus seguidores da favela, e conheço vários. Tem um catador de latinha que com certeza vai estar assistindo aqui, que ele catou muita latinha, juntou o dinheiro, conseguiu o visto dele, né? E a esposa do cabelo, que trabalha comigo, a Alexandra, falou, conseguiu o visto, e ele sempre está mantendo ela atualizada. E sempre é visto de turista? 90% das vezes eram. Aí mudou. De 2 anos para cá, classe média alta, começaram a querer a deixar o Brasil para ir para os Estados Unidos. E eles falam, não quero ficar ilegal. Perfeito. Então, deixa eu fazer, posso fazer um resumo rapidinho? Claro. Só para vocês que estão assistindo, que não entendem o que a gente está falando, como funciona. Para ir para os Estados Unidos, existe 1 milhão de maneiras. A maneira mais comum, visto de turista. Você fala que vai para Disney e fica. Foi o que eu fiz, que é errado. É ilegal, você não deve fazer isso. Mas 80% das pessoas fazem. Aí essa nova geração, que tem um pouquinho mais de dinheiro, geração, quero dizer, esse novo grupo desses últimos 2, 3 anos, visto de estudante. Descobriram o visto de estudante, que chama o F1. O F1 você também não pode trabalhar se você está estudando inglês. Mas você pode levar o teu acompanhante e teus filhos, todo mundo legal. A diferença do estudante, que é uma coisa, sempre me perguntam isso, a diferença do estudante para o turista é: turista, você fala que vai passear e fica, boa sorte. O estudante, você fala que vai estudar. Só que aí você estuda, que você é obrigado a estudar. Presta atenção. Presta atenção. Não estou falando para você fazer, estou falando como o povo faz. O estudante, você paga $450 por mês para uma escola. Obrigado a pagar e colocar 18 horas no mínimo na escola. E os acompanhantes, que ele fala o F2, que no caso, geralmente o marido coloca a mulher para estudar e ele acaba indo trabalhar. Que não pode legalmente, não podem, mas fazem. Fazem. E nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para contar como fazem. Perfeito. Né? E aí coloca os filhos para estudar. Só que o que aconteceu? Nesses últimos 2 anos para cá, essa classe média alta e ricos, que não tem condições, porque tem a parte dos milionários, você faz um investimento de 500 mil ou mais, e você consegue, que é o EB5 que fala, lembrando, eu não sou advogado, tá? E eu sempre recomendo que busquem um advogado de imigração, se você está pensando em migrar para os Estados Unidos. Eu estou só falando como que eu posso explicar? Estou compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. E o que acontece, né? O que acontece na realidade. Porque existe o certo e existe a realidade. Né? Que não é todo mundo que tem condições de colocar $500 mil para morar para os Estados Unidos. Então o que está acontecendo hoje, que eu vejo muito, essa nova geração que vieram para cá o ano passado, 2 anos atrás, não estão aguentando trabalhar. Porque uma coisa que nem o João aqui, ó, o João fala, eu trabalho pra caramba.
Eu faço qualquer coisa. Como é que é o nome daquele bloco lá que você chama? Lá que... Brick. 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 Ouço muito falar em brick. Brick. Brick é bloco. Bloco de 15, de 30. É tipo um paralelepípedo, brick. Pesado, você pega com as pontas do dedo e é um quebra-cabeça. Você já fez isso lá? Não. Não. Ok. Brick e a fundação, que a gente fala foundation, é duas coisas que eu falei. Se eu tiver que fazer, eu vou embora. Porque já era mais do que eu estava acostumado. Porque eu não estava acostumado. Os caras me chamam de Paulette na construção, que eu já trabalhei. Eu sofri. Mas vamos dar um exemplo do João. O João fala que eu trabalho na HIT que nem um camelo. Trabalho, eu faço qualquer coisa. Aí o João fala, então vem, João, você faz qualquer coisa? Bem, aí qualquer coisa bate na porta lá. Qualquer coisa, SQN, igual diz aí na rede social. Aí quando qualquer coisa bate na porta, o João não aguenta. Ele tenta, ele quer, cabeça boa. Só que o João não tem 20 anos, já tem... Oh, brincando. Obrigado pela cabeça boa, obrigado pelos 21 anos também. O Paulo Paternes é o cara. Tô brincando. O João já não tem 20 anos faz tempo. Nossa cabeça é boa, uma coisa eu tô aprendendo, eu tô nos 40 agora, tô 42, indo pra 43, que a cabeça boa, seu corpo velho já não aguenta, sabe? A cabeça quer, o corpo não aguenta. É o que tá acontecendo com essa nova geração que trabalha muito, bancário, executivo, mas... E aonde que eles estão voltando pior do que foram. Que coisa, hein? Porque venderam tudo que tinha aqui. Olha só. Para arriscar. Chegou lá, não aguentou, e agora tem que voltar. E, infelizmente, a sociedade, a cultura nossa brasileira, na maioria das vezes, não dá aquele suporte, aquela ajuda. Fala, mas foi um trouxa. Né? O brasileiro, não todos, não estou generalizando, mas muitos não dá aquele suporte. Ou torce pro cara dar errado, ou quando o cara dá errado, ele vai e fala também, muito burro, foi tentar aventurar depois de velho. Então tem isso. Então, agora o peãozão, dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom nessa cara feia aqui. O peãozão, se tu é peão mesmo, se tu é aquele cara macho mesmo, que mete a mão, que trabalho pra você não tem problema, tu faz musculação só carregando bloco, aí sim, os Estados Unidos é pra você. Olha só, tá vendo, gente? Então... Já vi que pra mim não é não, porque o negócio é falar e escrever. Vamos fazer o seguinte, Paulo Paterno. Vamos rodar um pouquinho do programa dele aí e a gente volta. Peraí. Você viu que ele tem muita informação. É claro, o programa é curto, não dá para saber todas as informações. Paulo, a pessoa está perguntando lá, perguntando em casa. Olha, escutei o Paulo, fiquei super curiosa. Eu quero voar, morar nos Estados Unidos, ter sucesso. É por aí? Como é que faz? É e não é. Tudo vai depender de você, né? Eu acho que isso, sucesso, o que define sucesso, geralmente, João, as pessoas que vão, hoje, os brasileiros que eu vejo que vão atrás dos Estados Unidos, eles querem coisa material. Porque isso, o que é difícil aqui, eu não gosto da palavra fácil. Então, o que é difícil aqui, menos difícil lá, digamos assim. O material, lá a gente trabalha, a gente ganha, não existe... Dá um zoom aqui em mim. Tem coisa que eu gosto de dar um zoom. Vai lá. Que eu quero que entre na cabeça de vocês, que vocês não vão acreditar. É que é um outro mundo. Não existe financiar tênis. Não existe financiar televisão. 3 vezes sem juros? 13, né? Que não existe financiar roupa. A única coisa que nós financiamos nos Estados Unidos é uma casa. Dependendo do carro, você pode financiar um carro, mas se quiser comprar um carrinho à vista, é possível. A diferença do rico e do pobre é mais a marca, não as coisas. Lá o pobre vive com dignidade. Eu tenho vários vídeos, inclusive essa semana que passou nós colocamos vídeos bairro de pobre, as pessoas falam, mas isso é uma mansão, você é quebrada, lugares perigosos nos Estados Unidos. Pessoal, eu moraria aí tranquilo. Porque a quebrada lá não se compara com classe média aqui em relação à violência. Existe coisa ruim? Claro que existe. Estados Unidos não é perfeito, nenhum lugar do mundo é perfeito, né? Existe coisas ruins também, mas não compara, principalmente com a grande São Paulo que nós estamos, que hoje é uma cidade bem violenta, né? Todo dia a gente assiste coisas nas televisões tristes e não tem isso. O mais importante para se preparar para ir para os Estados Unidos é grana. Quanto mais dinheiro você leva, João, menos você vai sofrer. Você vai sofrer de qualquer coisa. Agora, você que tem bastante dinheiro, Paulo, eu tenho bastante dinheiro, eu só quero paz. Tem muito brasileiro que fala assim, eu já tenho o meu burro amarrado. Eu quero paz e segurança para mim e para meus filhos. Eu tenho umas casinhas alugadas, o que eu ganho aqui dá para eu sobreviver lá, O que eu preciso? Vai ter uma coisa que chama homesick. Homesick acontece com a maioria das pessoas. Porque você está deixando o teu país, teu mundo, tudo que você conhece, por uma coisa nova. Essa coisa nova é gostosa no começo, mas vai bater uma saudade. Tem pessoas que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano.
bate uma saudade na pessoa e ela fala, quero ir embora. Quero ir embora, porque não tenho meus amigos. Minha mãe. Não tenho meu churrasco no final de semana, eu batia uma bolinha com meus amigos. Quero ir embora. Homesick, dá um desespero. Se o marido e a esposa não tiver meio que sintonia, você já saber que eu tô falando pra vocês. Vai acontecer, garantido. Não sabe quando. Fala, não, pera um pouquinho, meu amor. Eu falo, coloca a mão assim toda hora, né? Pera um pouquinho, meu amor. Lembra por que o motivo que fez nós sairmos do Brasil? Eu acho que esse é o que você tem que lembrar, né? Vai da saudade, não é fácil para ninguém, não é fácil para o pobre, não é fácil para classe média, não é fácil para o rico. É difícil, mas difícil mesmo é viver no nosso Brasil. E eu falo assim, João, se você sobrevive no Brasil, que muitos sobrevivem, eu falo pela minha família, não tô falando pela minha mãe, eu vejo as condições, pela minha irmã que trabalha aqui, que mora aqui. Se vocês conseguem sobreviver no Brasil, você sobrevive em qualquer parte do mundo. Porque aqui você tem que ser malabarista. Aqui a gente vende almoço, come a janta, né, tira um pouquinho daqui, coloca ali. O Brasil não é fácil, mas é a nossa terrinha. Ô Paulo, hoje, 2019, o que você faz nos Estados Unidos? Ixi, eu faço bastante coisa, mas o meu foco principal, eu tenho uma rádio, que é a Rádio Canal Perguntas também. Uma rádio web? YouTube. Uma rádio web. Uma rádio web. É, rádio web porque hoje em dia o web está tomando conta. A gente tem um podcast, a gente tem a rádio, nós temos o canal no YouTube, aí eu tenho uns investimentinhos meu, eu investo em ações. Eu faço um pouquinho de tudo, porque a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. Mas eu falo para você uma coisa, João. Vale a pena os Estados Unidos? Vale muito a pena. Senão eu não moraria lá. Eu não sou hipócrita que vai falar, não, tá ruim Estados Unidos. Não tá, Estados Unidos tá maravilhoso. Estados Unidos é bom, é bonito, não é difícil, mas você tem que ter sangue no olho, que eu falo para as pessoas. Tem que trabalhar, não pode ser preguiçoso, não é terra de preguiçoso. Quando você vai, ultimamente a gente falava que você deixa o couro e leva o ouro, mas agora não estão mais trazendo o ouro não, porque eu moro em Orlando, estou do lado da Disney, tem mais de 100 mil brasileiros só em Orlando. Então, a competição está grande por trabalho. Quando tem muita gente procurando trabalho e não tem muito trabalho, eles pagam um pouco menos, né? Então, se vocês seguirem no canal Perguntas no YouTube, vocês vão aprender muita coisa, como o João falou. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas se ele me convidar, a gente volta aqui depois, uma outra hora. Se vocês gostaram do programa, deixa o João saber. E a gente está aqui para isso, João, para ajudar. A gente não cobra nada no canal, a gente não pede dinheiro, é todo 100% para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que você de casa assistindo Fatos em Foco nesses 17 anos, tem um monte de perguntas. Mas é isso e aquilo. Então você vai entrar no canal do Paulo Paternes, lá você se inscreve no canal dele e quem sabe você manda um e-mail. Eu não sei como é que você conversa com a turma. Manda um e-mail para ajuda@canalperguntas.com, vocês vão conversar com a Alexandra. E aí, caso precisar conversar comigo, dela tem que agendar, é um pouco mais complicado que bastante pessoas, mas ela sempre está respondendo vários e-mails. Tenha paciência, a gente chega no teu e-mail. Legal. Fatos em Foco, 17 anos no ar. Paulo, esse programa vai estar também disponível no canal da Hit TV no YouTube. Você vai poder assistir na íntegra e também manda o seu e-mail para o Paulo Paternes para perguntar muitas coisas a respeito de como morar fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Logo mais também a gente vai falar sobre outros países, Canadá e até, tá chegando também até Japão, hein? Que foi o primeiro país que eu vou pro Japão. Será que dá para ir pro Japão também? Fatos em Foco, 17 anos no ar. Paulo, mais uma vez. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, falou, galera. Sucesso. Beijo. Segue o programa.